Olá pessoal, vamos finalmente para a terceira parte dessa série de vídeos que fala sobre algoritmos e fluxogramas, e aqui nós vamos ver as partes mais avançadas sobre a parte de programação, alguns exemplos e, como sempre, bastante oportunidade de prática enquanto vocês assistem os exemplos, ok? Então vamos lá. O conteúdo dessa parte são os laços de repetição e podemos separar os laços de repetição em três tipos: while, do while e laço for. Vamos a eles. O laço de repetição while é aquele que é usado quando nós queremos executar alguma coisa repetidamente enquanto uma condição verificada for verdadeira. Então, nós colocamos uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, o laço de repetição continuará sendo executado, ok? While significa enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, será executado. O importante de perceber no laço while é que ele faz o teste no início. A condição é verificada antes de começar a executar os comandos ou as instruções. De maneira que, se a condição não for satisfeita, ele não vai executar nenhuma das instruções que estiverem dentro do laço, ok? Então, isso é importante porque é posicionamento de onde está o teste condicional. Se nós representarmos com um fluxograma, fica desse jeito. Nós temos o programa vindo ali de cima, passa pela condição verdadeira, entra na lista de comandos a serem repetidos, a serem executados, acabando esse conjunto de instruções, volta-se ali com aquela seta acima à esquerda para a execução novamente da verificação da condição. Se ela continuar verdadeira, executa mais uma vez os comandos e assim por diante. Quando chegar na condição e ela for falsa, aí então o fluxo segue para baixo e não mais executa os comandos. Se da primeira vez que ele passou por ali já era falsa a condição, ele nem chegou a entrar nos comandos a serem repetidos, ok? Já o laço do while, ele faz o teste no final. A diferença entre eles, o while e o do while, é que o do while faz o teste no final. Então, vem ali o programa de cima, o algoritmo vem de cima ali, início da repetição, ele primeiro executa os comandos e após a execução dos comandos é que ele faz então a verificação da condição. Então, por isso que ele executa pelo menos uma vez esse conjunto de comandos que está ali dentro. Se a condição for verdadeira, ele retorna acima, à esquerda, acima, para então fazer de novo a execução dos comandos que estão ali naquele bloco. Caso a condição seja falsa, ele desce ali pela direita e segue o fluxo do algoritmo. Então, a diferença desse é que no do while, ele primeiro executa os comandos, depois ele verifica a condição. Temos também o laço for, que é o laço usado para repetir um conjunto de instruções quando nós sabemos ou temos de antemão a informação de quantas vezes nós queremos que ele seja repetido. Então, a diferença do laço for para os outros é que ele é um laço chamado determinístico, porque ele é utilizado quando nós sabemos a quantidade de vezes que nós queremos fazer a repetição. Okay? Então, o formato dele, em termos de fluxograma, conforme mostrado aqui nesse slide, inicializa uma variável de controle, testa a condição associada a essa variável de controle. Se for verdadeiro, vai à direita, executa os comandos. Depois, à direita dela, incrementa a variável. Então, há um incremento da variável de uma unidade. E depois, retorna acima e à esquerda, novamente para verificar a condição. Se a condição for verdadeira, volta para a direita, executa os comandos, incrementa a variável novamente e assim vai. Até que chega num determinado momento da condição e que, por ter incrementado a variável, ela atinge o ponto de não atendimento da condição. Ou seja, deixa de ser verdadeira, portanto, falsa, desce e segue o fluxo para baixo. Então, nós temos aqui, no caso do for, uma variável de controle da quantidade de vezes que vai ser executada a repetição. Então, é inicializada a variável, colocada a condição sobre essa variável e um comando de incremento dessa variável para que ela seja, então, alterada
cada vez que se passa pelo conjunto de comandos, de forma a atingir, né, um ponto adequado e então parar de executar e seguir o fluxo adiante. Vamos então ver alguns exercícios onde nós podemos utilizar esses comandos que nós aprendemos agora, os laços de repetição. O primeiro deles é para fazermos lá a conversão de graus Celsius para Fahrenheit e o enunciado diz: entre com a temperatura em graus Celsius e obtenha a temperatura equivalente em Fahrenheit, enquanto a temperatura digitada for diferente de zero. Significa que, quando eu colocar uma temperatura em graus Celsius, o programa vai executar a conversão, vai trazer o resultado da temperatura equivalente em Fahrenheit e vai voltar a perguntar para eu colocar uma outra temperatura, para ele fazer um novo cálculo e me mostrar o resultado, e assim até que eu coloque um valor zero. Quando eu colocar o zero, ele não vai fazer a conversão e vai simplesmente abandonar a execução do programa. Então é isso que está dito no enunciado. Este é o momento de vocês darem pausa no vídeo, executarem um fluxograma, para que vocês depois possam apertar o play novamente e conferir o resultado. E se depois de assistir os 2 vídeos e mais esse pedaço você ainda não se inscreveu no canal, pode fazê-lo agora também. Clica aqui na janelinha onde você está vendo a minha imagem, tem lá um link para você se inscrever no canal e poder assistir outras coisas bastante interessantes sobre a área de tecnologia da informação. Se você gostou desse vídeo, também vai colocando o like e deixe comentários, sugestões de outros vídeos, de outros assuntos que você gostaria de ver por aqui. Então vamos à solução. Vamos a um outro exercício. Nesse, o algoritmo chamado aqui popularmente de algoritmo do rei é aquele que, por uma lenda, dobra-se o número de grãos de trigo a cada casa de um tabuleiro de 64 casas. Na primeira casa vai ser colocado 1 grão de trigo, na segunda casa 2, na terceira 4, na quarta 8 e assim por diante. Nesse algoritmo nós queremos saber quanto é o total de grãos de trigo que vão ser colocados nesse tabuleiro quando chegar a 64 casas, ocupar as 64 casas. Então, o desafio aqui é fazer a duplicação dos valores de que tem na casa anterior, começando da casa 1, com 1 grão, e a partir daí caminhar até a casa 64 e verificar a quantidade de grãos que vão ser colocados no total sobre esse tabuleiro. Então, n representará, a variável n representará o número da casa do tabuleiro. A variável t representará a quantidade de grãos em cada casa. E S representará a soma dos grãos. Nós vamos fazer o algoritmo passear pelo tabuleiro e ele vai então calculando isso e somando para que no final a gente tenha o valor da variável S. Mais uma vez, pausa, faça o exercício e depois dê o play de novo e confira a solução. Está aqui então, começamos com n igual a 1, posicionados na primeira casa, a quantidade de grãos T é 1 e a soma é 1. A partir daí, nós fazemos uma correção nesses valores, fazemos um incremento. N passa a ser n mais 1, então estou me posicionando agora na segunda casa. T é igual a T vezes 2, ou seja, o anterior vezes 2, e S é S mais T, ou seja, a soma passa a ser a soma anterior mais o T, que acabou de ser calculado na linha acima. Depois de fazer essa correção, então entendam que eu passei para a segunda casa. Nesse momento, eu fui para um ponto em que eu estou posicionado na segunda casa e eu vou percorrer agora a condicional e perguntar se eu já estou na casa 64. Se eu não estiver na casa 64, então n menor que 64, eu desvio o verdadeiro à esquerda, acima, e chego no ponto onde eu vou somar mais 1 na casa, ou seja, agora estou me posicionando na terceira casa, portanto, o t é resultante da multiplicação do anterior por 2, e a soma é o que eu tinha antes, mais o novo t.
E assim, a cada vez que eu faço isso, eu estou caminhando uma casa, multiplicando por 2 os grãos daquela casa e somando esse resultado com o que eu já tinha de soma. Quando eu chegar na casa 64, quando n for igual a 64, eu passo para a condição de falso. E então eu vou para baixo e à direita para mostrar o resultado da soma, que é S, e fim. Então, bastante simples, só que aqui nós estamos usando um algoritmo de repetição, de laço de repetição, onde o teste está sendo feito depois dos cálculos. Então, ele é um teste que se assemelha ao do while, porque os testes, a condicional é aplicada ao final, ok? Aqui nós temos agora uma adaptação se nós fizéssemos isso de acordo com o laço for. Né? No laço for, nós tínhamos ali a condição do incremento separada dos demais comandos. Então, nós colocamos ali a entrada, n igual a 2, t igual a 1, s igual a 1, e nos posicionamos, então, na segunda casa antes de fazer a atualização. Então, já temos o t anterior, temos o S anterior e estamos posicionados na segunda casa. Agora, a nossa condição é ter n menor que 65, porque o n, sendo 2, ele entra como verdadeiro da primeira vez. Então, veja que a condicional é feita antes. Depois, eu vou para fazer as contas de t vezes 2 e de soma t mais o S que eu já tinha. E aí, eu vou para lado direito, onde eu tenho então o incremento da variável de controle. Uma vez incrementado, volta ali naquele ponto à esquerda, testa novamente se n continua menor que 65 e, fazendo o verdadeiro, desce, calcula mais uma vez, vai à direita, soma mais um, e assim ele se assemelha àquilo que nós vimos no desenho padrão dos fluxogramas sobre o laço for. Tá? Então, ele está mais adaptado exatamente como estava ali desenhado o laço for. Tá bom? Então, é exatamente a mesma coisa, mas com uma variação apenas de apresentação dos resultados. Vamos agora mais um exercício, que é o do fatorial de um número digitado pelo usuário. O programa deve continuar funcionando até que o usuário digite 0. Então, o número fatorial é aquele que é representado pela multiplicação do número digitado pelos seus antecedentes. Né? Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nesse caso, se ele digitar o 0, não será calculado nada, apenas será mostrada uma mensagem e o programa terminará. Esqueci de falar para vocês, né? Era para ter dado pause, mas agora já foi. Então, aqui está o resultado, fazendo algumas considerações. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, e assim por diante. Portanto, podemos dizer também que o número fatorial é n fatorial igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar n menos k sendo igual a 1. Né? Nesse exemplo, nós temos uma equivalência ao do while, ou seja, nós estamos fazendo a representação do teste no final. Então, temos ali no início f, que é o número fatorial, igual a 1. A digitação de n, sendo n maior ou igual a 2, conforme enunciado. Depois eu calculo f é igual a f vezes n menos 1. Então, f está valendo 1 vezes o próprio número, vezes o número menos 1, e calculo isso e carrego dentro da variável f. Em seguida, n é igual a n menos 2. Reduzo 2 unidades da variável n. E eu testo ali embaixo. Se n for maior que 1, verdadeiro, eu volto à esquerda acima e faço novamente o cálculo de um novo f, agora com n reduzido de 2 unidades. Depois, reduzo mais 2 unidades, testo novamente e faço isso até que não tenha mais a condição do n ser maior que 1. Nesse caso, eu já tenho o valor da variável f e apenas mostro ela descendo ali, que é um falso à direita, mostro o resultado e termina. Ok? Aqui nós temos o mesmo algoritmo, como
adaptado ao while, né? Então, nós colocamos primeiro o teste e depois os cálculos matemáticos. Bom, então primeiro eu testo se o n digitado é maior que 1 e depois eu faço o cálculo. Então ele seria adaptado aqui ao modelo do while. E o nosso último exemplo é sobre uma pizzaria também. E a pizzaria chama-se Amigos, né? Reticências. Você e seus colegas fundaram uma pizzaria com salão para atender apenas uma seleta clientela. Em cada uma das 10 mesas, somente será ocupada uma vez por dia. Agora, gostariam de automatizar seu caixa. A princípio, vão apenas implementar um programa e uma estrutura para registrar o movimento do dia. Esse programa deve receber como dados para cada mesa o número da mesa, o valor da conta, o percentual de desconto e a quantidade de pessoas. Esse programa deverá ser capaz de armazenar o número da mesa, o valor total da conta dessa mesa, calcular o valor com desconto, conforme informado, dividir esse valor pela quantidade de integrantes na mesa e mostrar na tela todos os valores. O valor inicial, bruto, valor com desconto, quantidade de integrantes e o valor por integrante. Então agora, sem esquecer, esse é o momento de dar o pause, refletir, pensar bem como que nós vamos fazer esse programa, esse algoritmo, porque ele deve continuar funcionando enquanto a pizzaria está em funcionamento. Eu registro as informações e na hora que o cliente pede para fechar a conta, eu mostro, calculo no final e mostro para ele os resultados. Então o programa não é um programa de execução única, portanto ele tem um laço de repetição e deve funcionar até que se encerre o funcionamento da pizzaria, quando o usuário escolhe então sair do programa, ok? Então vamos ver como que nós podemos implementar isso. Então não esqueça, esse é o momento de dar o pause, esperar, fazer o seu algoritmo e depois fazer a comparação com o nosso dando play novamente. Vamos começar então com esta página onde nós mostramos ali no início, digite I para iniciar, C para a conta ou F para finalizar. Neste momento nós lemos a variável OP de opção. Se a opção for I para iniciar, ele desce ali como verdadeiro para o conector 1. Se for falso, ele vai à direita e faz uma outra pergunta. OP é igual a C? Se for C, significa conta. Ele desce para o conector 2. Se for falso, ele faz uma terceira pergunta. OP igual a F de finalizar? Se for verdadeiro, ele vai para o fim. Se não, ele sobe e vai à esquerda e pede novamente para digitar um valor para a variável OP, iniciar, conta, ou fica ali esperando até o usuário digitar alguma coisa. Observem o 4, conector 4, que chega nesse ponto, significa que se eu tiver calculado alguma coisa na opção de iniciar, ou se eu tiver calculado alguma coisa na opção de conta, eu devo retornar a esse mesmo ponto do menu e ficar ali aguardando até que o usuário digite o F de finalizar, correto? Então vocês vão perceber que em vários momentos esse conector 4 vai ser usado e o objetivo dele é voltar para esse ponto do início do fluxograma, para que dali então seja lida uma nova opção até que o usuário digite o F para finalizar. Então, o conector 1 aqui é o significado de iniciar, quando ele colocar nesse primeiro menu, iniciar. O conector 2 é para calcular a conta e o conector 4 é o retorno de uma dessas duas opções de iniciar ou de conta, sendo que a opção F termina ali à direita e acaba o meu fluxo. Então vamos analisar agora o 1, posteriormente o 2. O 1, então, mostra a opção para o usuário digitar a mesa, o valor, o desconto e o número de pessoas. Com a informação que ele digitar, a gente vai botar um laço de... ainda não, um laço não. Vamos colocar um condicional que é o switch case.
Então, ele recebe ali a variável de controle mesa, caso 1, ou seja, caso mesa 1, verdadeiro, vai à direita, calcula valor 1, que é a variável de valor para mesa 1, igual ao valor que ele acabou de digitar ali em cima. Desconto 1, desconto que ele digitou, pessoas 1, número de pessoas daquela mesa 1, valor líquido, valor vezes 1 menos o desconto dividido por 100, se ele digitou o valor do desconto em percentual, como 20 ou 30%, divide por 100 para achar o decimal, subtrai de 1 e multiplica pelo valor para achar o valor líquido. E quantidade o valor individual é o líquido 1 dividido pelo número de pessoas, pessoas 1. E dali, feito esse cálculo, ele vai para o 4 e fica lá aguardando uma nova instrução. Lembra que a gente viu no slide anterior, o 4 é o início lá do fluxo. Caso ele não seja da mesa 1, ele digitou que quer inicializar, mas não é a mesa 1. Ele vai para o 3, que nós vamos ver no próximo slide. E o 5, que aparece ali entrando logo no início, ali antes de receber os valores informados, é para quando ele acabar esse switch case e perceber que não digitou nada válido, ou seja, mesas de 1 a 10. Então ele retorna ali naquele ponto para pedir uma nova informação de mesa, ok? Então temos ali o 3 indo para a continuação desses casos das mesas, o 4 já sabemos que é aquele retorno ao menu principal e o 5 é o retorno a esse ponto caso tenha sido digitado algo errado no número da mesa. Em seguida, então, no 3, nós temos a verificação das outras mesas. Então está lá do caso 2, faz os mesmos cálculos agora para a mesa 2, valor 2, desconto 2, pessoas 2, líquido 2, individual 2 e vai para o 4, que volta lá no início do menu. Desce ali reticências, porque ali seria só escrever novamente o 3, o 4, o 5, o 6 até o 10, que está representado ali. Então, valor 10, desconto 10, pessoas 10. Todos eles terão o mesmo funcionamento, só muda o nome das variáveis e eles todos remetem ao conector 4, que volta lá para o início do meu fluxo. Acabando o 10 como falso, ou seja, não entrou em nenhuma das 10 mesas, eu dou a informação. Mesa não existe, digite novamente. E vai para o 5. Lembra, o 5 era aquele que voltava lá, porque não encontrou nenhuma das 10 mesas, e pede a digitação dos dados novamente. Então, esse seria o funcionamento das digitações das informações da mesa, né? Dos iniciar. Agora ficou faltando aquele 2 que estava pendente para a gente analisar, que era sobre a finalização das mesas. Então, está aqui o 2, ele recebe lá a informação de que eu queria finalizar a mesa, então eu pergunto qual é a mesa, depois eu entro no laço switch case, da mesma forma, primeiro a mesa 1, caso 1, verdadeiro, eu vou colocar lá um título, mesa 1, em seguida mostrar os valores das variáveis, valor 1, desconto 1, líquido 1, pessoas 1, individual 1, e vou para o 4, ou seja, mostro tudo isso e volto ao menu ficar esperando alguma ação de comando. Caso não seja a mesa 1, eu vou para o 6, que vai procurar então as outras mesas. Caso a digitação na variável mesa não atenda nenhuma das 10 mesas, ele volta ali para a variável, para o conector 7 e pede novamente a digitação da variável mesa para acertar, então, poder fazer a apresentação da mesa correta e finalmente ir para o 4 até aguardar um novo comando. Então, continuando aqui no 6, nós verificamos lá os outros casos, do 2 até o 10, todos eles se comportando da mesma maneira, por isso das reticências. Caso não seja nenhuma das 10 mesas digitada, sai como falso, mesa não existe, digite novamente e o 7 de entrada que a gente acabou de ver. Então veja que esse fluxo ele foi um pouco mais complexo, assim como são os algoritmos que nós fazemos no dia a dia. Necessitamos aqui de 4 ou 5 slides para conseguir colocá-lo, mas usando os mesmos elementos que nós aprendemos nesses 3 vídeos sobre a digitação dos fluxogramas, sobre a elaboração dos algoritmos. E com isso, então, nós vamos para o último exercício, que é dizer se um número n maior ou igual a 2, digitado pelo usuário, é um número primo ou não.
O número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Em todos os outros números inferiores, ele dá um resultado não inteiro, né? Então, esse é o caso de um número primo. Por exemplo, número 7. 7 não é divisível por 6, nem por 5, nem por 4, nem por 3, nem por 2, nem por 1. 9, por exemplo, é um número primo, porque ele é divisível por 3. O número 10 é primo, porque ele é divisível por 5 e é divisível por 2 também. Então, o conceito de número primo é esse. O que eu fiz nessa explicação para contar para vocês o que era o número primo? Eu fui reduzindo de 1 em 1, né? E falando, o 7 não é divisível por 6, nem por 5, nem por 4, ou seja, eu fui diminuindo de 1 em 1 para explicar. E é exatamente essa mesma ideia que a gente vai fazer. Nós vamos verificando se o número dividido por n-1, n-2, n-3, etc., é divisível ou não. Se a gente chegar até o 1 e não encontrar nenhum divisor, ele é primo. Se a gente encontrar algum divisor, nem preciso mais continuar. Eu sei que ele não é primo. É essa a ideia que a gente vai abordar aqui. Então, mais uma vez, pausem o vídeo, resolvam o algoritmo e depois retornem aqui para ver o resultado, ok? Já fizeram? Então vamos lá. Está aqui o algoritmo, esse coube em apenas um slide. A inicialização dele é receber o número n, com n maior ou igual a 2. Eu crio uma variável k e faço essa variável k ser n-1. Por quê? Porque eu quero saber se essa variável k já chegou em 1, que é o momento de decidir se ele é primo, ou se eu continuo fazendo as divisões. Então, pergunto se k é igual a 1, se for, eu já tenho a conclusão que o número é primo. Se não, eu desço ali e ali eu faço a única operação matemática que precisa ser feita para verificar se ele é divisor ou não. Então, n, que é o número digitado, módulo k, que é o número n-1, que foi alterado no passo anterior. Se esse número, a divisão de n por k, trouxer um resto zero, que é a função do operador módulo, se ele trouxer um resto zero, então eu tenho como não é primo, ou seja, a divisão foi exata. Então eu saí para a direita, não é primo e fim. Agora, se a divisão do n por n-1, que nesse caso o k está valendo n-1 da primeira vez, for diferente de zero, então ele é um candidato a ser primo. Mas para isso eu preciso verificar até o k ser 1. Então o que eu faço? Eu reduzo mais uma vez o k. K, atribuição, k menos 1. Então agora a próxima vez que eu for testar, eu já não tenho mais o k valendo n menos 1, e sim n menos 2, porque eu acabei de reduzir uma unidade do k. E volto ali para cima à direita no condicional k igual a 1. Se eu já cheguei no k igual a 1 e ele não saiu ainda à direita de baixo para dizer que não é primo, ele continua sendo candidato a primo. Se eu cheguei no final, k igual a 1 verdadeiro, é primo. Vamos supor então que eu digitei ali o número 3. Né? O 3, k vale 2, n menos 1. K igual a 1? Não, k é 2. Então faço a divisão. N dividido por k é 3 por 2. Dá resto 0? Não, então é falso, vai à esquerda. K igual a k menos 1. Então k era 2, agora virou 1. Então subo ali e pergunto, k igual a 1? É. Então verdadeiro, é primo. 3 é primo? É primo, tá certo. Vamos fazer com o número 4. 4, n, k é 3. K é igual a 1? Não, eu desço. N dividido por k. 4 dividido por 3 é 0? Não, vai para a esquerda. K igual a k menos 1. K vale 2. K igual a 1? Não, então desce. 4 dividido por 2 dá 0? Dá. Então, não é primo. E realmente o 4 não é primo. Enfim. Então a gente pode testar, né, com vários números e vocês vão perceber que esse algoritmo é 100% eficaz. Né? Ele funciona para mostrar se o número é primo ou não. Então aqui nós estamos usando um laço de repetição para fazer com que ele vá até 1, né, do número digitado até 1.
e faça as conclusões. Se encontrar alguma divisão que dê exata, eu já tenho conclusão, não é primo. Caso eu não encontre, eu tenho que ficar buscando outras possibilidades até o K ser igual a 1. E com isso, a gente encerra o nosso assunto de algoritmos, de fluxogramas. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem, se inscrevam no canal para receber outros vídeos interessantes. Deixem um like, deixem sugestões e eu espero poder atender aí as demandas de outros vídeos que vocês pedirem, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima, até o próximo vídeo.